Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real, hoje de maneira muito especial, um programa que a gente preparou com muito carinho para vocês a respeito do que nós fizemos no ano. Mas antes da gente começar, tudo bem, Vanusa? Tudo bem, e você, João? Quem Tudo diria, ótimo. hein? Segundo ano, nós estamos terminando o segundo ano de gravações do nosso podcast. E não é fácil fazer as coisas no mundo real, né? Não, no mundo real No mundo real não é tão simples. Exige. E as pessoas imaginam que esse negócio da internet, eu vou começar a mexer com esse negócio, igual eu pensava. Mas é difícil, exige muita dedicação, muito esforço, Muito trabalho. muita concentração, muito foco. Mas antes de começar a nossa conversa aqui hoje, eu queria convidar você para se inscrever no nosso canal. A gente não tem grandes patrocinadores, a gente começou com esse programa aqui com o interesse de fazer comunicação saudável, mas ao mesmo tempo de levar conteúdo para melhorar as vidas das pessoas, entregar algo que as pessoas possam aprender, curiosidades que elas possam Sim. esclarecer e melhorar suas vidas. E a gente tem muito carinho na hora de escolher, porque a gente quer trazer conteúdo bom, né? Sem dúvida, que senão... Muita responsabilidade, muito carinho, porque para nós também é muito legal a gente ter essa troca com pessoas que têm histórias lindas, têm uma formação incrível, né, João? Vamos falar. Conseguir falar com pessoas do nível que a gente vem falando é uma coisa rara. Nem os grandes veículos às vezes não conseguem. E eu reforço aqui, o podcast ele é mais longo, então a É. conversa ela vai longe e a gente pode se aprofundar em alguns temas. Você vai no médico, por exemplo, numa consulta, o cara te atende em 15, 20 Sim. minutos, né? Ele tá corrido, não é culpa dele, mas aqui a gente pode perguntar um monte de coisas que Porque geralmente nem dá tempo, né? são curiosidades que todo mundo tem e não conseguem, né, na verdade, fazer. Mas hoje vai ser legal porque é um programa diferente que eu disse aqui, só sou eu e a Vanusa. Sim. E a gente fica numa briga geralmente para ver quem pergunta mais para o entrevistado, para quem comenta mais. Eu falo que ela fala demais, Eu ela falo fala que eu ele. falo demais. Então hoje aqui vai estar equilibrado o jogo, né? Começa no 0-0. Começa no 0-0, não tem um entrevistado para desempatar. Mas o seguinte, a gente vai fazer um programa hoje, a gente vai trazer de volta todos os nossos entrevistados, ou melhor, os melhores momentos, aquilo que ficou marcado pra gente. Sim. No ano anterior, eu vou te dizer algumas coisas aqui interessantes Aham. que aconteceram na minha vida. Além da gente virar clientes, pacientes dos nossos, né, dos nossos entrevistados, convidados, por exemplo, eu fiz o aparelho de dente, aquele Invisalign, eu quero trazer o Paulo de volta aqui, porque eu quero falar dos resultados que eu tive Sim. com o tratamento dele, com um dos nossos entrevistados, uma pessoa que você conhecia, Paulo trouxe para o Stropara. programa Aham. e eu acabei indo no consultório dele e fazendo tratamento com ele. E são coisas que marcam as nossas vidas, de questões que nós aprendemos aqui e tocam os nossos corações mesmo. Certamente. Por exemplo, eu levei um dos meus filhos para consultar com o Marcos Langer, por exemplo, e ele saiu de lá encantado. Ele falou, nossa, como é bom falar com quem manja mesmo do negócio. O cara é da ciência. Foi muito legal, ele adorou. Então, isso traz para a gente também benefícios, digamos assim, e são esses benefícios que eu gostaria que as pessoas percebessem e estivessem sempre com a gente. E vamos começar então, podemos começar pelo Marcos Langer Vamos. mesmo. Porque comigo aconteceu o inverso. Eu fui no Marcos Langer, que é um neurocientista, um médico, como é que eu diria, o especialista, é o neurologista. Aham. Eu fui nele e eu vi tanto conhecimento e eu gostei tanto da consulta com ele que eu falei, cara, eu quero passar 1 hora conversando com esse cara sobre a neurociência. E foi legal porque eu me preparei para essa entrevista analisando vários pontos que ele esclareceu e ainda nos provocou com alguns pontos que nós não tínhamos levado em consideração. Em primeiro lugar, um básico, né, que depois, em outros programas, isso se reforçou. A gente fica muitas vezes atrás de fórmula, por isso que é mundo real, a gente fica atrás de uma fórmula mágica. Eu falo muito do exercício, da atividade física. Eu quero ficar com o abdômen sarado, o que eu faço? Tem uma pílula mágica, eu quero emagrecer, né? Tá todo mundo atrás de uma fórmula mágica. Isso em relação à questão estética, saúde também física, mas por conta da atividade física, mas também em relação à doença. Né, a prevenção, por exemplo. Nossa, o exercício está hoje prescrito, né? Em todos os consultórios ele é prescrito para todo mundo, até para quem é criança e gente velhinha, E a gente falou né? com vários especialistas ao longo do ano, e começou com o Dr. Marcos Langer, e que reforçaram isso, olha, atividade física.
E ele, assim, saúde do cérebro, saúde mental. Ele trouxe a questão do exercício, né, a musculação para o cérebro. A academia do academia cérebro, do né? cérebro, que é você fazer... A ginástica do cérebro. Fazer palavras cruzadas, ler, dedicar algum tempo do seu dia para exercitar. Coisas novas. Lembra que ele disse que tem que ser sempre um desafio novo, né? Não adianta ser tudo muito repetido, porque senão o cérebro ele segue um caminho já conhecido. Exercícios de coordenação. Então, se você é um especialista em futebol, vai jogar vôlei, vai jogar basquete. Exato. Isso na atividade física, mas pode ser também uma atividade de trabalho, uma atividade profissional, por exemplo. Claro, né? claro. Quem sabe, até para ajudar naquilo que você exerce diariamente, fazer algo diferente para treinar o teu cérebro de uma outra forma. Estudar uma língua que você ainda não fala, ou então você, por exemplo, eu sou da comunicação, ler algo que não seja referente à comunicação. Né? Que o lazer, ele diz que ajuda muito. Então, essa leitura tem que ser de lazer, não pode ser só de trabalho. Foi muito legal aquele papo, né? Eu acho que o pessoal tem que assistir. E uma das coisas que ele trouxe aqui pra gente, que eu gostei muito, que foi a questão da alimentação. Porque eu tinha... A Vanusa me sacaneia, porque eu sempre falo errado. Eu tô perigando falar errado de novo. Dieta mediterrânea. Muito bem. Eu falo que é dieta caribenha. Tô quase lá, né? Uma imagem na minha cabeça, eu falo caribenha. Mas é o seguinte, a dieta mediterrânea, por exemplo, né? As pessoas falam, não, isso aí faz bem para o cérebro, tem trazido benefícios incríveis para a qualidade de vida das pessoas. Mas o Dr. Marcos Langer falou o seguinte, peraí, mas vocês não estão levando em consideração de onde as pessoas fazem essa alimentação mediterrânea. Por isso que elas têm uma vida saudável. Elas moram de frente para o mar, elas trabalham menos, né? São lugares... Elas caminham mais. Isso, o estilo de vida que elas levam. Né? A geografia exige esforço na caminhada. Então, é um estilo de vida. As pessoas têm hortas. Quer dizer, tudo começa a te exigir outra maneira de viver. Não basta você só comer diferente. Não é só a comida. Né? Em que pese o fato da comida ajudar muito. Claro. Pode ajudar e pode ser que essa dieta... Mas a gente tem que analisar o conjunto de fatores também. Porque às vezes a gente vai em uma ação só, né? Em um ponto só específico. Não dá para tratar sempre só a dor, né? Específica naquele local. A gente precisa entender, né? Uma coisa mais multidisciplinar mesmo, que faz com que a gente compreenda as razões pelas quais, e falando nisso, nós tivemos aqui convidados que trataram desse assunto também, né? Do todo, do conjunto. Mas falando em alimentação, aqui no programa com a gente teve também o urologista Dr. Francisco Pegoretto, que falou, e eu não sabia disso, saúde do homem, câncer de próstata, e estudos, né, pesquisa que demonstrou que alimentação baseada em carne vermelha pode ajudar a fomentar... Aumentar o risco, né? Aumentar o risco da doença. A gente sabia de condições genéticas, hereditárias, mas a gente não sabia que comer carne vermelha poderia também trazer prejuízos para a saúde do homem. Eu acho que o excesso de tudo faz mal, né? Churrasco, o bacon defumado, a costelinha defumada, que é bom pra caramba, isso né? Vamos faz pensar que tá na hora da gente parar de comer carne mesmo? Tá na hora de repensar isso, né? Mudar os hábitos. Eu, por exemplo, como bem menos carne do que eu comia. Você já andou até... Eu parei, voltei. Voltei até por conta de uma conversa que eu tive aqui com um dos nossos convidados, com o Marquinho Slaviero, que falou da dificuldade de encontrar alimentos saudáveis que pudessem substituir a carne vermelha. Porque é o seguinte, você vai numa viagem, por exemplo, ou num lugar que você não tem acesso a uma alimentação baseada em legumes e vegetais, saudável, que satisfaça. O que você acaba comendo? Batata frita. Sim. Massa, né? Fritura. E aí vai ficar pobre em proteína. Você teria que comer muitos ovos nesse dia, por exemplo. Então eu difícil, como, mas né? foi bom a parada que eu dei, foi boa, foi positiva, porque agora eu como bem menos. Eu como muito pouco, eu me satisfaço com muito pouco. E assim, para te falar bem a verdade, não faz diferença nenhuma. Se eu tivesse que parar de novo, eu pararia com tranquilidade. Eu não como muito, até um dos meus filhos fala, você come muito, pouquíssima proteína.
Porém, eu procuro comer grãos, né, que são ricos em proteína, tipo lentilha, feijão, grão de bico, que aí são fontes saudáveis de proteína também. Claro que você tem que comer uma quantidade talvez maior, mas eu acho que dá para substituir em alguns momentos, diminuir pelo menos o consumo da carne, né? E me marcou muito a conversa sobre alimentação com o Marcos Laviero, porque é a guerra dele com né, a vontade, a ansiedade, como é que eu diria isso? A vontade dele mesmo, fome essa mesmo, fome psicológica. essa guerra que ele teve Aham. durante toda uma vida contra a comida, É. esse embate forte que ele teve, duro contra a comida, e que a conclusão é o seguinte, são poucos segundos que a comida fica na nossa boca, né? É por conta de poucos segundos você está botando a tua vida a perder. Mas a descarga de prazer é muito grande, né? Que você tem. Por isso que eu acho que é tão difícil você se livrar de vícios alimentares. Pode substituir por outros hábitos que façam a mesma Que, é liberação claro, de é o ideal, hormônios né? e substâncias, né? Como banho gelado, por exemplo, né? Banho Ah, no gelo, liberação de dopamina. então, e hoje, falando em alimentação, hoje eu vi assisti um comercial que é uma pessoa assim, eu voltei pra você, meu amor, eu sonho com você, e o cara tá olhando o quê? Uma coxinha no micro-ondas. E aí é um remédio para estômago, agora você pode voltar aos seus antigos paixões, os seus amores e tal. Aí eu fiquei pensando, cara, como é que a gente pode fazer essa propaganda da comida? Pois é, e aqui no Brasil elas não são tão eficientes como as norte-americanas, né? Que Aham. você assiste aquele queijo derretido e não é só no vídeo, é na fotografia também. Sim, Você você vai passa pra e vê um cozinha. outdoor, você fala, cara. E depois você chega lá no McDonald's ou no Pizza Hut e não tem aquela cara linda que tem na televisão, no comercial da televisão. Exatamente. É incrível como eles fazem. Mas realmente, eu acho que é uma discussão, um debate interessante. Você reduzir, né, amenizar a forma como se publiciza alimentos que não são saudáveis. E essa discussão já existe, né, no Fórum Alimentar, porque se fala, por exemplo, se incentiva as crianças a comerem biscoito recheado porque tem vitamina A, B e C. Aí você vai ver a quantidade de vitamina ínfima, em compensação de gordura trans é um absurdo, né? E aí, falando de comida, lembrei da Adriana Zadrozny. Sim, que foi ótimo aqui também. Foi muito legal e que falou aquilo do amianto e tal, e também de como a gente precisa ensinar as crianças a serem mais saudáveis do ponto de vista de não oferecer tanta coisa fácil, né? Porque comida fácil é comida industrializada. Comida industrializada é aquela que foi modificada e que menos tem alimento. Eu acredito muito que a gente cria uma dependência para o corpo em relação à comida que não é saudável e tudo depois que você vive essa experiência é igual o remédio tarja preta, né? Você toma um remédio forte para dormir durante uma época da tua vida, você cria uma dependência que nada mais fará diferença depois disso. Você tá, claro, Tolerância, né? existe um tratamento, você pode fazer um processo de transição, mas se você não fizer isso de maneira adequada, né? A Adriana ela nos trouxe aqui, por exemplo, suplementos naturais. Sim. Que você pode tomar para dormir, para estar mais disposto, que na verdade eles não estão inseridos na tua alimentação diariamente, então é aí que você suplementa, né? E de maneira natural, que não fazem nem cócegas em uma pessoa que toma um remédio mais forte, né? Um remédio que é prescrito pelo médico, tarja preta, aquela coisa toda. Que cria dependência, né? E como o açúcar cria dependência, gordura. E também. E aí é isso que a gente às vezes não sabe, toda a resposta química que tem no cérebro para um tipo de alimento que nos faz mal. Essa transição, ela causa um choque muito grande, você resolver parar. Porque aí você perde até os amigos, né? Também, principalmente. Mas o segredo está aí. Sim. Saber manter os amigos, mesmo tendo um comportamento diferente. Mas de alguns você vai precisar se distanciar porque eles vivem um estilo de vida completamente diferente do teu. Então, mas perdoando, né? Sabendo que cada um tem a sua vida. E também o seu momento de decisão também, de mudança para fazer melhor. Mas quem mais que traz pra gente aí? Olha, eu curti demais conversar com a Rô Vieira. Sabe por quê? Porque a gente fica dando desculpa o tempo todo. Não tenho tempo, não tenho tempo. A Rô, além de estar conquistando, agora está se preparando para ir para a Alemanha. Correr lá, ela é maravilhosa.
pensa, ela trabalha como operadora de máquina, trabalha durante a madrugada, sai de lá, vai correr de manhã no parque, aí que ela vai tomar o cafezinho da manhã dela, depois vai para academia treinar, aí vai para casa descansar um pouco, faz as coisas dela, de tarde tem compromisso com fisioterapeuta, com não sei o quê e tal, e tá sempre com aquele sorrisão, participando das corridas e ganhando, inclusive, né? Então, para mim, ela foi um tapa na cara, sabe? Aquela coisa assim, ei, você aí que dorme, tem a noite para dormir, não dorme porque não quer ou porque não consegue, que tem um horário muito mais regrado, que poderia ser muito mais regrado, não faz nem um terço, nem um décimo do que ela faz. Então, achei muito legal, para mim, foi muito marcante. Eu vejo a Rô correndo e assim, eu tenho uma inveja boa dela pela forma como ela, sabe que a corrida me parece que faz parte da vida dela. E quando eu vejo ela correndo, às vezes ela posta vídeos no Instagram, assim, no yoga dizem que depois de um momento da prática, você chega... A yoga está dentro de você, está inserida na tua vida, né? E você entra numa fase de meditação tão profunda durante o exercício, durante a atividade, que é uma coisa só. Ela não se divide. E eu sinto isso nela em relação à corrida. E eu sei que isso deve ter sido um processo duro, porque é para todo mundo. E ela começou tarde. É na construção, não tem jeito. Então você vê... Porque geralmente o que a gente faz? Não, ela é assim porque ela faz isso todo dia. Você condena a pessoa por ela fazer o que tem que fazer todo dia, né? Geralmente é isso. Não, então eu não posso fazer. Né? Ah, porque ela tem um tênis melhor. Ah, porque ela tem genética melhor. Ah, porque sempre argumentos e desculpas, né, como você mesmo disse, para a gente não fazer, para não lutar, para não passar por essa fase dura que ela passou. Porque ninguém está vendo a fase difícil de enfrentamento que ela fez. Inclusive, ela trouxe aqui problemas que ela teve no casamento dela, que ela se separou. A filha dela que virou, acho que são 2 filhas, né? São 2, uma delas virou bodybuilder, fisiculturista, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho uma admiração incrível por ela. O processo dela deve ter sido muito trabalhado, exigiu muita dedicação e ela conseguiu chegar num estágio assim de muito avançado. Eu vejo ela correndo com depois de 42 quilômetros, ela correndo com uma tranquilidade. Alguém me disse isso, foi você que me disse que a Rô terminou a maratona super bem e você estava morrendo? Alguém me contou que participou? Não fui eu, mas eu vi ela terminando super bem, assim. Todo mundo morrendo e a Rô... Só que sabe que funciona para mim diferente hoje, né? Claro que no passado eu já também busquei argumentos para não fazer, para não correr atrás das coisas quando eu não queria, né? Eu não quero direcionar minha energia para cá, então eu vou buscar um argumento e uma justificativa. No caso dela, o meu sonho é chegar numa maratona igual ela chegou, né? É terminar bem, é terminar feliz, porque eu terminei com certeza arrasado. Não, foi duro. Bem menos pior do que na primeira. Claro. Que eu não consegui nem concluir a prova inteira correndo. Essa, pelo menos, eu concluí a prova correndo do início ao fim. Agora pensa, em pouco tempo, João. São o quê? 3 anos de corrida? 3 anos? Não, acho que sim. Acho que vai fazer 4 anos agora, em maio. E se você pensar bem, é pouco tempo para chegar e correr uma maratona. E é uma luta diária. E aquela história que a gente ouviu e que eu transformo isso num mantra na minha vida, que eu ouvi do Bernardinho, que eu ouvi de um jogador de futebol americano, esqueci o nome dele, que era casado com a Julia Roberts, com essa modelo, essa super top model aí. Lindona. Esqueci também. Daqui a pouco lembro. Isso, que é o seguinte, independente da tua disposição, da tua motivação, compareça, se apresente, não reclame, faça o teu melhor. E tem dias que é muito difícil você fazer isso, você manter de maneira muito constante 4, 5 anos da tua vida a prática esportiva de qualquer modalidade, né? É uma coisa desafiadora. A gente escutou isso da Ana e Helena, 2 meninas, né, vão fazer 18 anos aí, e que disseram assim, que acordam às 4 e pouco da manhã para treinar depois que elas vão para a escola. E que não é todo dia que elas acordam, oba, hoje vou correr, sabe? Não. Tem dias que não dá vontade de levantar da cama, tem dias que está frio, tem dias que elas estão cansadas, mas levantam e vão com vontade ou sem vontade. Daí no final do treino, elas estão super felizes, porque elas
terminaram, concluíram aquilo que elas queriam. Que é a sensação que a gente tem, mas é o grau de maturidade dela de saber reconhecer isso. É. Que eu vi também, isso que me chamou a atenção da conversa que eu tive aqui, acho que você não estava naquele Não dia, tava. com o André, como eu não estava com as meninas. É. Com o André, com o Enzo e com o João. João. Assim, e eles falando dos benefícios da corrida nas vidas deles, que eles... Que maturidade, né? Exatamente, que melhorou a forma como eles se relacionam, que eles estudam mais, que tiram notas melhores. E é a mesma história. Exatamente. Antes de ir para a escola, Vão correr. vão correr. Né? E estão me chamando aqui toda hora, me chamando para correr. E no dia da prova da maratona eles estavam lá também, eles foram fazer uma prova mais curta, mas estavam falando, daí você vai estar lá, cara, vamos nos encontrar lá e tal. Que bonitinho, né? Muito bacana. E essa relação que a gente faz aqui e mantém depois e cultiva é muito legal, porque é com todas as pessoas, né? Sim. A Eliane Krasik, Eliane Krasik, maravilhosa. uma querida, e ela me manda mensagens toda hora no meu Fofa, WhatsApp, mandando um abraço para minha família, espero que eu esteja bem. Agora ela me mandou uma mensagem que ela foi para Miami agora passar. Eu vi que ela estava se preparando para Isso, ela mandou, viajar. tô indo e tal. E daí a gente trocou uma ideia, foi muito massa mesmo. Eu encontrei com ela num restaurante há pouco tempo, ela toda animada com uma amiga. Juro para você, a sensação que eu tenho é que ela tem assim no mínimo uns 40 anos a menos. Porque ela tem uma disposição que é uma coisa, né? Então, ela marcou muito para mim também, porque foi uma surpresa boa. Eu já tinha conversado com ela, tal, né? Batido um papo. E uma história de vida de superação. O seguinte, O tempo todo. era jovem, em um período em que ninguém se separava, Separou. se separou do marido, foi condenada pelos pais por se separar do marido. Ela não contou aqui os motivos pelos quais se separou, mas ela deu a entender que não foi culpa dela, que foi culpa dele. Não, Mas ela não quis entrar também muito no mérito, ela é mas muito que mesmo delicada. assim ela recebeu retaliação Sim, dos pais da família. por conta, e daí foi embora para fora do país. Foi morar em outros países para se sentir menos rejeitada, Com a digamos filha, assim, e daí né? sobreviveu lá, cresceu, aprendeu outra língua, se virou, trabalhou, e agora está viajando aí o mundo, virou influencer do Instagram. Digital. E o mais legal foi ela dizer aquilo, né, João? Sim. Pois, meu pai, quando fez 40 anos, mamãe mandou fazer um bolo. A vida começa aos 40. Eu não concordo. Não? Não. Eu acho que a vida começa aos 80. Oba! Porque tudo que eu fiz foi depois dos 80 anos. Sério? Porque aí ela aprendeu a fazer o que ela queria. E o mais bonitinho, ela queria aprender a fazer lives, aprendeu, faz. E no dia que a gente estava, eu fui buscá-la para vir aqui, que a gente estava vindo para cá, ela falou, ô Vanusa, eu quero fazer um curso de iluminação, porque eu não acho boa a iluminação dos meus vídeos. Eu falei, gente, ela ainda está ali, ó, querendo aprender. Quanta gente com 20, 30 anos não quer aprender mais nada, acha que sabe tudo. Sim, Né? sim, isso acontece. Então, foi muito legal. E assim, ela tem muito a ensinar, porque esse negócio de viagem que ela faz, essa coisa das milhas, eu não sabia que era assim. Você Eu achei sabia? ótimo. Não sabia. Milha é como dólar, você compra em baixa para usar em alta. Em alta? Eu não sabia disso. Não, aí o João diz o quê? Ah, não tenho paciência para esse negócio de milha, não. E não tinha Você mesmo. joga Eu comecei dinheiro a olhar no mais. lixo? É isso mesmo. Não jogo. Então você saiba que você está jogando dinheiro no lixo. É. Eu achei maravilhoso aquilo. Não, e ela passa com uma tranquilidade aquilo que ela faz, e também a forma como ela faz as viagens. Ela ensina a fazer a mala. Não, muito legal. Ela Pena trouxe que tem a mala gente que aqui. não aprende, né? A minha sogra, por exemplo, que segue ela, não aprendeu ela a fazer mala. Vai viajar, tô passando pegar você aí e tal. Tem 5 malas, um troço que absurdo, que não usa. Não usa, né? A gente tem que ser mais prático mesmo. É. Essa coisa do consumo também, Eu falei né? mal da A minha gente- sogra aqui, daqui a pouco eu vou essa apanhar. coisa do consumo a gente tem que rever também, né? Total. Porque a gente gasta tanto em roupa que nem usa e depois vai virar lixo e não é reciclável. Mas daí tem um cara que anda descalço, né? Que Pois corre, é. faz uma prova de Ah, montanha verdade. com uma sapatilha. Uma vida super natureba. E veja como mudou a minha vida esse cara, o André Colovan, Aham. que veio aqui falar com a gente. Ele veio falar do Five Fingers, que é um tênis minimalista, que é praticamente uma borracha que protege É um o teu meião, pé. né? É uma meião meia com uma borracha embaixo que protege o teu pé. E os 5 dedinhos. E eu tinha lido um livro que se chama Nascido para Correr, de um especialista em corrida, jornalista também, Uhum. que traz, na verdade, estudos científicos de como correr descalço faz bem para melhorar a tua pisada, inclusive para corrigir
problemas de lesão, como fascite plantar. Sério? E ele me trouxe a experiência das sapatilhas e também me trouxe a experiência do gelo, né? Da banheira de gelo, que eu comecei a fazer depois que conheci o André aqui, conversei com ele. E agora, em janeiro, eu vou receber pela Amazon a minha sapatilha, meu Five Fingers, que eu vou começar a usar também. Sério? E claro que é um processo, né? Claro. O Five Fingers você tem que usar um pouco em Tem que casa, se adaptar, né? para até você chegar no nível de corrida. Eu lembro que o André falou que tem que se adaptar com a pisada, porque senão você pode tropeçar. E, né? Pode se machucar, Pode se machucar, pode ter uma é. lesão Aham. também, né? É. No caso dele, foi importante o que a gente aprendeu em relação à atenção. Uhum. Eu que corro, eu não consigo fazer uma prova de maratona, por exemplo, se eu não manter o meu nível de atenção durante, sei lá, 80%, 90% da prova, pelo menos. Correndo essa última maratona, eu aprendi com um cara que estava do meu lado, a gente estava ali no 20º quilômetro, talvez um pouco mais, e ele falou, nossa, saí, ainda bem que eu voltei, quase desisti. O que ele quis dizer com isso, né? Minha cabeça foi longe. E quando a cabeça vai longe, você para de pensar na tua pisada, você para de pensar na tua respiração, você para de pensar na prova, o risco é muito grande de ter o batimento cardíaco aumentar e você ficar cansado mais rápido, se perder e resolver desistir. Então é preciso trazer a cabeça. E o minimalismo, a pisada descalça ou com a sapatilha, mantém o teu foco 100% na prova. Você não tem como onde você fugir. pisa, né? Uma prova de montanha, que nem ele falou, se você não pisar direito, se você chutar uma pedra, você perde o teu dedo. Sim. Então, é uma maneira de você, na verdade, treinar a tua concentração. Que legal isso, né? Porque é uma forma de meditação, né, João? Sem dúvida, a corrida é uma forma de meditação, uma meditação em movimento. Muito legal. Mas mais legal que o André foi a tia dele, né? Ah, Auriete! Uma coincidência serem parentes. É, coincidência mesmo. Mesmo, porque Podem não acreditar. o André foi você que trouxe a sugestão que você tinha ido lá para a Argentina e viu ele correndo. E a Auriete foi uma sugestão de uma amiga minha. Sim. Então, e aí quando chegaram aqui, depois que ela chegou, a gente descobriu que eles eram aparentados e tal, tio e sobrinha. Lutava esgrima, jogava, Ela. né, que ela fala, né? É. Na adolescência, parou e daí na pandemia resolveu voltar. Daí ela falou, me chamaram. Incentivada pelo André. Ah, foi o André? Foi o André, porque ele consultou alguém que conhecia... Do Masters lá de esgrima. E aí ele falou, ô tia, olha, você tem que voltar, não sei o E quê. aí ela tá viajando o mundo, competindo no Masters. Ganhando. E fala brincando, né? Olha, não tô nem aí, tá, me chamaram, mas eu não dou muita atenção. Mas daí vem com várias estratégias de como vencer. Muita técnica. Muita técnica, né? É. De como ela monta isso durante de que ela foi bem porque ela fez de um jeito e foi mal porque fez do outro, ou seja, está sempre fazendo uma avaliação de como foi para tentar fazer melhor na próxima. E achei muito bacana o foco e a concentração dela. Assim, o esporte, tô aqui, me chamaram, tô para brincar, vou jogar, mas quero ganhar. Exatamente. Mas quero ganhar, quero dar o meu melhor. Quero dar o meu melhor. E uma conversa divertida, além de tudo, né? Sim, foi era uma ótimo. conversa muito gostosa. Essa também eu acho que a gente não podia deixar de trazer. Quem também, para mim, foi muito especial foi a Letícia. A Letícia, professora em Harvard, responsável por 2 clínicas do Hospital de Harvard, minha amiga pessoal, mas foi muito legal por ver assim como nós brasileiros, às vezes, a gente não tem ideia do potencial que a gente tem. Você pode dar naquele amor. É o tempo, né? Então, aquela coisa de você estar vivendo o momento presente com aquela pessoa. E isso é verdadeiro entre marido e mulher, né? Então, tipo assim, como é que é a melhor forma de você manifestar o afeto e o amor que você tem para sua mulher? Você sentar, olhar no olho, conversar, e aquele momento você estarem em sintonia, né? E com os filhos é a mesma coisa. Qualquer relacionamento de amizade, paciente, né? Sim. Assim, coisa mais valiosa que o médico pode dar para o paciente é o tempo. Eu lembro assim da Letícia fazendo aqui a residência médica dela em pediatria e olha onde ela está, né? E que legal, e ela é super feliz e tem muita experiência e tal. Foi muito bom, assim, para mim foi muito legal em relação a essa coisa da autoestima brasileira. A gente precisa ter mais essa autoestima, né? E um cara
que vai para os Estados Unidos também, você acha que é porque a gente se sente muito intimidado? E Porque vai a gente pra aprendeu a durante ser patinho feio? o nosso crescimento, né, dos nossos pais, olha, lá é bem melhor, lá é uma potência mundial. Aí você vê, por exemplo, o Rolando se cobrando tanto por conta de uma decisão que ele tomou, Lá. que fez com que ele ficasse no basquete um tempo a mais aqui no Brasil, depois de ter voltado da NBA. Quando estava acabando o Campeonato Brasileiro de Basquete, no penúltimo jogo da classificação, eu escorreguei, abri as pernas e rompi 66% do músculo aqui da perna. Quando saiu a convocação da Olimpíada, eu estava convocado. E beleza, né? Já estou curado, só que não tinha treinado ainda. Daí a apresentação foi em Londrina até. Primeiro treino, eu, em vez de devagar, peguei e fui forçar, rompeu de novo. E aí o Eri Vidal era técnico e falou, Rolando, se você quiser, eu já conheço você, você não precisa treinar. Quando chegar na data de embarque, você vai. E eu daí, né, o justo dos justos, né, falei, não é justo com os caras aí, porque vai ter corte, vai cortar alguém para me pôr sem treinar. Não é justo, cara. Daí eu pedi dispensa, em 96. E aí, em 97, eu fui convocado de novo. Houve uma reformulação na seleção brasileira, era de Vidal técnico de novo. Só que eu tinha 33, o mais velho tinha 22. Nossa. E aí, o que aconteceu? Minha filha, a Bia, né, que é médica hoje, eu viajava um mês, ela ficava um mês doente. Entendeu? Daí eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Pelo amor, já foi, cara. Daí eu pedi dispensa, daí larguei a seleção. A gente fica muitas vezes pensando, mas se a decisão tivesse sido outra, se eu tivesse ido por outro caminho, né? Porque tem duas formas, né, de você aprender. É errando, né? É errando ou ouvindo alguém, mas é praticando aquilo que você ouve de alguém, Sim. talvez errando ou acertando, mas a gente não seria quem a gente é hoje se a gente não tivesse errado, né? Também acho. Daí eu venho aquela coisa, é destino? Era o destino dele, né? Tá onde tá Ele hoje. confiou, né, na sugestão do empresário dele. Acho que foi talvez um pouco ingênuo ali naquele momento, mas não tinha que carregar essa cruz tanto tempo, né? Mas o legal foi que a partir E era um menino aqui entre era um nós. menino, era um super guri. jovem, uma promessa, né? E Sim. foi um grande jogador brasileiro. Lógico. Mas, assim, o que me chamou a atenção foi a vontade dele fazer as pazes com ele mesmo. E ele parece que está fazendo as pazes, está com o programa dele pelo Instagram, YouTube e tal, está curtindo fazer, a gente vê que ele curte fazer. E que eu acho que está sendo uma maneira dele fazer as pazes. E até aquela conversa aqui, onde ele se abriu tão francamente, eu acho que fez parte dessa cura, sabe? Porque enquanto não fala, né, do problema, parece que ele fica ali te incomodando. Mas nós podemos, assim, a conclusão que eu chego, e a gente pode ser melhores pessoas sem a gente ser o superstar da NBA. Claro. Isso foi um momento da vida dele, ele aprendeu com isso, ele é quem ele é hoje por conta do que aconteceu com ele. Ele pode falar sobre decisões, né? Ele pode se chocar com isso também, mas ele pode também enfrentar e aprender e amadurecer e passar isso para outras pessoas que também recebam essa informação e que saibam que vão existir momentos de decisão e que a gente pode errar ou acertar. O legal dessas conversas fazem a gente refletir como a gente está fazendo agora, né? Sim, sem dúvida, sobre muita coisa. Aí a reflexão é tão legal que você olha às vezes no outro e pensa, poxa, eu também precisava refletir melhor sobre isso. Todo mundo já tomou uma decisão da qual se arrepende, não tem jeito. Claro, claro. Mas eu procuro me ensinar, me treinar a não me arrepender, a dizer o seguinte, não me arrependo de nada, não me arrependo mesmo. Também. Não me arrependo mesmo. Eu sou o que eu sou hoje por conta do que eu aprendi com os meus erros, inclusive. Inclusive com os erros. Claro que a gente não precisa errar para aprender, né? Se possível aprender sem errar é melhor. Lógico. Mas se errou, gente, pelo amor de Deus, toca a vida e foi ali, aprende o melhor possível e segue em frente, né? Agora a gente erra muito e aprende muito como pais. E a gente fala muito disso, né? Total. Só que daí a gente resolveu trazer uma especialista. Sim. Que é a nossa querida Giovana Munhoz da Rocha. E de tudo que porque a gente queria tirar dela uma fórmula mágica. Tá? Quando o filho fala isso e a gente responde aquilo, o que vai acontecer? Né? E se ele falar isso para mim, como é que eu respondo? Eu coloco ele para dormir que horas? Para acordar que... E na verdade não tem nada disso. O que a gente aprendeu com ela, que é uma especialista no assunto,
psicóloga Aham. e especialista, já escreveu livros e tudo, trabalhou também com Professora também. trabalhou também com pessoas, com jovens Jovens de cumprem pena, infratores. infratores. E o que a gente aprendeu com ela foi o seguinte: dedicação e amor. Não tem outro jeito. Que até e errar não é um pecado. Até sinceridade, você voltar atrás e pedir perdão pro teu filho por Ué. conta de um erro que você cometeu, por que não? Por que não? E essa coisa, né, interessante, porque amar os filhos é quase que, né, não precisa nem falar, a gente ama. Agora, ter esse tempo, se dedicar nas coisas mais, desde as mais pequenininhas ali até as mais difíceis de tratar, eu acho que é o grande pulo do gato. Você sabe, eu já até comentei com você que eu acho que dedicar você, a tua mudança de vida, trouxe para você o benefício de estar mais perto dos seus filhos, não foi? Sim. E eu admiro isso demais, porque isso vai fazer uma diferença enorme na vida deles e na sua também, porque você vai ficar muito mais feliz como pai. Amor por nós mesmos. E não existe, que nem você falou aqui de dedicação e amor, não existe amor sem dedicação e dedicação sem amor. Não dá, Isso né? no casamento, isso com amigos, isso com os filhos, porque o amor, ele traz resultados quando existe o gesto. Se não existe dedicação, iniciativa, não tem amor. E ele vira talvez um amor não correspondido, né? Vira Por uma falta de lembrança, iniciativa de uma das partes. Assim como se existe iniciativa sem amor, é só uma iniciativa, e isso com o tempo também vai se esvaziando e acabando. Porque daí não tem um motivador, né? A motivação é A motivação, o amor. a motivação é o amor, mas se Né? não tiver iniciativa, Exato. é só o amor, Também né? é Ele só acaba o morrendo amor. também. Também. Profunda a nossa conversa aqui. Muito, tô gostando. Vamos lá, próximo, quem mais? Fisiopélvica, Clara Tavares arrebentou aqui. Aí foi o seguinte, para mim foi a melhor experiência, porque de repente um assunto tão delicado, que a gente fica com um pouco de vergonha de falar e tratar. Claro que a gente vai evoluindo como ser humano, tem filhos e é Claro. obrigado a tratar de certos temas. Mas de repente aqui na frente das câmeras, né? E ela falou de uma maneira tão natural que de repente eu me vi falando do assunto, perguntando e tal, pô, que legal. E ela explicando, e ela trouxe ainda os brinquedos e tal. E cara, e acho que tem que ser assim. Tinha que ser muito mais até Muito mais. natural, né? Exatamente. Falar de perda de xixi, porque, como ela disse, a pepeca, achei uma graça aquilo. Então, assim, a gente acaba criando um tabu enorme, e ali foi uma conversa muito legal, e eu vou contar que no final E daí a gente gera traumas. Exatamente. Traumas para os nossos filhos. Porque a gente não trata de alguns assuntos que deveriam ser tratados com Que às naturalidade. vezes- Vira o fruto proibido, o errado de uma coisa que E não às é vezes errada. vão se informar no lugar errado, com os colegas, vão tentar ler uma coisa que não tá certa no Aprendem, Google. na minha época, era aquelas revistinhas pornográficas. Você comprava escondido na banca de revista. A piazada, né? Ia lá comprar escondido. Tinha As amigas tinha eram um conversando. plástico e um negócio, uma taja taja. preta em cima e tal, não sei o que. O cara, puta, não posso comprar peça para um amigo mais velho, comprar e... Porra, por que não conversar sobre Eu o lembro assunto, que né, uma com os vez a pais? minha mãe encontrou nas coisas do Mas também meu é ruim irmão. para os filhos também conversar com os pais sobre isso, né? Mas deveria ser mais natural, né? Mas Mas, ó, da revistinha, deixa eu contar. Minha mãe encontrou um monte de revistinha escondida nas coisas do meu irmão. Fez uma fogueira na churrasqueira, jogou tudo lá e ele ficou puto. Mas deveria ser mais natural, né, João? A gente... porque a criança tem naturalidade. Quem não tem somos nós, eu acho que é isso. né? Não, a criança também tem vergonha. O adolescente tem medo de falar com os Adolescente pais já sobre o tem. assunto. Por quê? Porque ele já cresceu ali sabendo que aqueles assuntos são proibidos ou são delicados demais. Para conversar, você tem que baixar o tom, tem que falar separado. E não é Entendeu? só a conversa com os pais, né? Os pais acabam neutralizando muita coisa conforme a maneira que tratam o assunto. Mas da escola também, acho estão que- vendo ali os professores, pais de outros amigos, então tudo interfere, tudo influencia. Não é, Cria esse é o tabu, ambiente né? todo, não é só... É. Agora, eu queria falar também um pouquinho sobre tolerância, né? Sobre a conversa do William
McCormick. Foi muito legal, né? Porque a gente não para pensar em algumas coisas. E não foi nem... a gente colocou nos nossos cortes a fala dele sobre a minha verdade. A verdade é a minha verdade, né? A tua verdade não me interessa. Que triste, né? Sim, mas não foi só isso. Ele falou um negócio muito importante, muito legal aqui, que a gente vê um grau de ódio e falta de tolerância diariamente. Inclusive de pessoas que julgam muito terceiros por conta de um comportamento que eles já tiveram no passado. E o que ele trouxe foi muito bacana, que é o seguinte: o ódio não é aquela pessoa, o julgamento não é aquela pessoa. O ódio é a ela mesma, do que ela foi. O que ela fez, o que ela foi. Do que ela fez, do que ela foi. Então, essa raiva, ela se transfere para uma outra pessoa. E aí, a pessoa se apresenta como grande julgadora do planeta Terra. Então, as pessoas, inclusive que fazem parte de agremiações religiosas, a gente vê muito por aí o envolvimento político, inclusive, de algumas religiões. E aquela coisa de ódio, realmente, né? De todas as partes. Não dá pra gente me dizer que é só de uma... de todos os lados. A gente vê isso de todos os lados. E o julgamento pela opção, pela opinião, pela preferência. Né? Eu gosto da cor amarela, da verde... Não, mas a vermelha que está certa e vira uma guerra. Hoje a gente presencia, assim, faz parte de momentos em que você tem que... É melhor se calar do que acabar criando um grande problema, porque o outro não vai tolerar a sua verdade, né? Ele não vai aceitar. Ele nem escuta mais. Ele escuta, às vezes, um fragmento do que você disse e já vem com todo um discurso muito agressivo, muito forte, que é desnecessário. Eu aprendi que a diversidade é que é rica, né? É na diversidade que a gente consegue pensar sobre coisas de maneira diferente, ângulos diferentes. Você começa a entender por que o ponto de vista desse ou daquele é diferente do teu, né? Você começa a tentar, pelo menos, entender. E infelizmente, hoje eu não me sinto mais vivendo nessa floresta, digamos, onde tem vida para todo lado, porque você não consegue mesmo aqueles que querem conversar. viver nesse ambiente tratam de se defender. Também, até eu, né? Sim. Mas eu lembro que era muito mais agradável conversar com as pessoas, que você não tinha que ficar se policiando. Você dizia o que você pensava. Ela dizia o que ela pensava, ai, que ótimo. Sim. Eu penso assim, você é assado. Pronto. Mas será que era assim mesmo? Era. Eu acho que muita gente escondia o jogo do mesmo jeito. Ah, pode ser. Foi uma das coisas que ele trouxe aqui, né? Que a pessoa, ela tinha vergonha de se colocar. Então, inclusive... para dizer alguns absurdos, né? Que a gente tem ouvido por aí, né? A pessoa, ela se fechava porque não era aceito pela maioria ou pelo que se apregoava. E agora parece que não, esse filtro acabou, então... E ele diz o seguinte, que aquelas pessoas tinham isso dentro delas, né? Claro que tinham. Tinham isso dentro porque delas. daí é racismo, né? Por exemplo, o cara era um pouco racista, mas daí ele vê uma oportunidade política porque ele vê uma tese... E aí é o nicho de mercado que o próprio político trouxe, na minha visão, muitas vezes, né? O oportunismo mesmo, Sim. Que ele encontra lá uma turma para vir com ele. Mas daí é uma discussão mais complexa, acho que é melhor a gente nem entrar nisso. Eu queria também trazer aqui algo que a gente também, algo muito novo para mim também, sobre o câncer, né? A gente fez vários episódios aqui com especialistas nessa área que você trouxe... por conta de uma comunidade da qual você pertence, inclusive. E o Eduardo Ramos, a gente falou aqui dessa questão emocional, de decisão, de briga, de conflito, que o William trouxe para nós também, mas o Eduardo Ramos trouxe assim, o poder da decisão de um paciente e seus familiares em relação à doença. A doença. E assim, que hoje em dia, coisa que eu não tive com meu pai, por exemplo, há mais de 20 anos. Essa coisa olha... Pode fazer uma cirurgia, a cirurgia pode dar certo ou ele pode só viver 6 meses. A gente pode tratar e eu garanto de 3 a 5 anos. Você escolhe o quê? Claro. Você vai viver. Você quer viver mais tempo. Mas às vezes o cara... Eu não quero só viver 5 anos, eu quero correr o risco para me curar. Ah,
Ah, sim, você diz a cirurgia não se tinha muita certeza do resultado. A cirurgia não se tinha, nunca se teve certeza absoluta do resultado, Não. até porque se dependia depois da biópsia e Até tudo. porque entrou no centro de cirurgia, você não sabe mais nada, filho. Você Nada. vai sair. Mas agora você tem a possibilidade de decisão, Sim. né? Dependendo do câncer, dependendo da doença. Então, o avanço da tecnologia, lógico, que fez com que as pessoas pudessem... E também, daí ele traz... E aí eu reforço, ele traz de novo, o estilo de vida adotado Sim. pode fazer que ele traz aí uma média de sobrevivência de câncer, eu não lembro agora se é o câncer de pâncreas, Era pâncreas e fígado. Que ele falou. traz uma média de 3 a 5 anos, mas que ele conhece pessoas que foram assim mais dedicados e rigorosos em relação ao estilo de vida que passaram a levar depois da doença e que já passaram dos 7 anos. Pois é. Porque as pesquisas, elas dão esse número, mas elas contemplam a média, né? A média, lógico. E daí a gente aí- está falando de gente que não tem poder aquisitivo para contratar um nutricionista, Sim, um professor de educação também. física para ensinar a fazer exercício de maneira limitada. E essa colocação sempre me lembra o David Servan, que era um médico, um estudioso e tal, que um dia entrou na máquina durante uma pesquisa para fazer uma tomografia e descobriu um tumor no cérebro. E aí ele ficou arrasado quando descobriu, deram a ele 8 meses. Ele primeiro ficou desesperado, chorou, depois ele pensou, poxa, mas eu sou cientista. E eu sei que esses 8 meses é apenas uma média. Tem gente que viveu menos, tem gente que viveu mais. Eu vou ver o que essas pessoas fizeram para viver mais. E todas elas mudaram Vamos ver o que dá certo. o estilo de vida. Comida orgânica, atividade física, se não orgânica, mais saudável, menos industrializados, menos bebida alcoólica, menos drogas. Né? O que aconteceu? O cara viveu 17 anos rodando o mundo e falando todas as descobertas, citando as pesquisas que ele se aprofundou, já existentes, que ele se aprofundou para viver mais e ensinar as outras pessoas. Então, quer dizer, tem essa opção também da pessoa não se entregar só para o desespero e começar a racionalizar, e o que eu posso fazer? E o médico, nessa hora, ele é muito importante para ser o cara do teu lado. Né? Para você ter o Raul, o Anselmo, que já esteve aqui também falando de câncer de peritônio, intestino e tal. Ele outro dia gravou um vídeo falando assim: o médico que trata câncer, ele tem que estar do lado do seu paciente. Não é ir lá fazer uma cirurgia e abandonar. Ele tem que ir lá, vai, faz a visita, depois recebe no consultório, olha como as coisas estão andando. É muito mais do que só ser bom naquilo que faz, só na prática. É ser uma pessoa que realmente vai lá e abraça o seu paciente e, às vezes, ajuda nessa condução, né? Para uma vida mais saudável, como é o caso do Dr. Eduardo. Você veja como ele valorizou isso da vida mais E o que saudável. o médico passa tem um poder muito forte. Mas o que você trouxe aqui que eu achei mais legal é essa coisa do desespero, porque tudo passa pelo equilíbrio emocional, pelo controle emocional. Porque você pode, na doença, ficar com uma depressão e não correr atrás. Você pode entrar no desespero, em pânico, né? Assim, você ter esse controle para poder falar, e agora, né? daqui para frente, como é que vai ser? É algo fantástico. Eu acho que isso faz toda a diferença, viu, João? Porque eu vivi isso, né? Sim. Então, eu lembro que eu falei pro meu médico, pode contar comigo, hein? Aí ele falou, eu tenho certeza disso. E você ficou de boa, então, desde o começo? Desde o começo. Hoje ainda eu contei para alguém que me perguntou que eu nunca chorei durante o meu tratamento, nem da descoberta, nada. Eu chorei o dia que a minha oncologista disse que ia embora de Curitiba. Porque a gente cria essa relação. Sim. E médicos que realmente são humanizados e tal, eles são um grande apoio, né? Um grande apoio. Eles são parte do teu tratamento, mas como seres humanos, não só como cientistas ou como pessoas que seguem a ciência e tal, e bons naquilo que fazem. O ser humano que está do teu lado, ele é muito importante nessa hora. Então, eu mega valorizo isso. Agora, o que um cara como o Joel Krieger, por exemplo, que mudou completamente o estilo de vida dele, daí o cara vai lá atravessar o Canal da Mancha, volta aqui e já fala, não, já tô... E a frieza dele?
na avaliação da prova. Olha, já sei onde errei, alimentação e roupa. Passei frio e fome. Com isso, não consegui manter o desempenho e me tiraram da água. Onde é que esse cara está querendo chegar? Por que ele está fazendo isso? Eu acho muito legal o propósito, mas na verdade eu acho que não é esse o propósito dele. Fazendo uma avaliação aqui do Joel, porque ele falou que agora ele está fazendo palestras sobre as pessoas estão vivendo cada vez mais e eu quero trazer a minha experiência para que elas vivam bem, para que elas tenham saúde, para que elas curtam, né, as suas vidas até o último dia. Mas essa coisa de Canal da Mancha, Iron Man, né? Desafio... Eu acho que ele é movido a desafios. Competição mesmo. A sensação que eu tenho, ele é movido a desafios na vida. Eu acho que ele se acostumou com isso. A impressão que eu tenho. E ele é muito focado, muito organizado, muito, né, ali... Ele sabe que ele tem que seguir aquele espaço. Ele tem muito disso, é coisa de engenheiro, né? 2 mais 2 é 4, então eu preciso fazer isso e aquilo para chegar aqui. Mas eu acho que ele... Que funciona muito. Eu acho que ele encontrou um propósito para a vida dele e que ele está dividindo. Ele não vai envelhecer. Ele pode ter 90 anos e não vai ser um velhinho. Porque ele tem foco, determinação e quer manter a saúde. Eu acho que a saúde mental e física é o que determina a velhice. Você pode ser um velhinho lá de 20 anos, né? Mas você pode ser um jovem aos 90. A Eliane é uma jovem de 84, né? Porque ela está ali com vários desafios também. E ele eu vejo assim, só que ele focado ali na saúde, no desempenho como atleta e tal. E a sensação que eu tenho dele é essa. Eu não quero ser um velhinho... sabe, que não pode levantar a mão ou caminhar daqui e ali, pegar um neto. Ele fala que ele vai com os netos escalar. Sim. Então, a sensação... E ele até comentou que os netos eram uma motivação para ele, né? E eu não tenho dúvida que ele vai mudar a vida, né? As vidas dos netos será diferente. Então, eu vejo lá em casa como é que é. Eles vão pelo que a gente faz, não pelo que a gente fala. Eu acho que ele tem essa motivação, sabe? E aí ele quer dividir, ele descobriu o caminho da longevidade saudável. Então ele quer dividir, ele quer compartilhar, ele quer falar para as pessoas, escuta, nós estamos envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, precisamos de políticas e precisamos de atitudes pessoais também. Isso. Né? Então isso me encantou muito nele. Legal. E o filho dele, vivendo outro propósito... Me emocionei com aquele menino. Né? E que legal você poder fazer o bem e transformar isso na tua profissão. E divertir as pessoas de alguma maneira. E claro que tem um aspecto também do julgamento que ele recebe e as críticas. Isso aqui é oportunismo, você está querendo crescer em cima de uma ajuda que você está dando para uma pessoa, você devia fazer isso sem mostrar. Por quê? Que bobagem. Eu acho que isso pode estimular tanta gente a fazer. Estimula, e outra coisa que eu acho é que me estimulou, eu fiz inclusive depois de ver o vídeo dele, eu fiz uma coisa assim que eu resolvi fazer. É claro que não filmei, não gravei, mas foi uma coisa que eu fiz porque faz tão bem pra gente. É contagiante. Você veja, falando nisso, eu tenho uma coisa para fazer, agora lembrei. Ajudar alguém. Mas uma coisa muito legal que eu achei nisso é que ele tem aquele objetivo dos 1.000 sonhos a serem realizados. 1 milhão de sonhos. 1 milhão de sonhos. Se ele não divulgar isso que ele faz, ele não vai conseguir realizar os sonhos que ele se propôs. Então, ele precisa ter essa divulgação. Ele não tem que ter vergonha daquilo que ele está fazendo. Tem gente para criticar até Jesus Cristo. Então... Sim. Sinto muito, deixa que critiquem. Isso é uma outra coisa também, né? Se importar com o que as pessoas falam. Mas quem não se importa? Todo mundo em algum momento já se importou. À medida em que a gente vai amadurecendo e tendo mais experiência, a gente acaba não dando mais bola para certas coisas. Mas é difícil, é um desafio. Difícil não porque a gente vive em comunidade, não tem jeito. E a gente quer agradar, essa é a verdade. A gente quer ser legal. A gente quer ser legal. A gente quer que as pessoas achem a gente legal. Mas o moço do Eu Te Amo, é só procurar assim que já vai encontrar ele. Sim, um né? craque, muito legal. E vai encontrar as histórias dele aqui no podcast. Eu tô seguindo ele depois. Eu também. E eu me divirto demais. Eu também, eu me divirto demais com as brincadeiras que ele faz. Eu fico rindo sozinho. E daí, às vezes eu escrevo lá, cara, essa foi demais. E ele é tímido.
Ele diz que ele é tímido. Não, ele não é tímido. Ele, nem a ele pau. conta que ele era mais tímido ainda. E veja como ele conseguiu. E ele é divertido. Eu acho um sarro aquele negócio que ele faz do... Se você não falar uma palavra, você vai ganhar R$500. Aham. E daí começa a conversar com a pessoa e a pessoa não fala, fica lá... Ele, não, agora você pode falar já. A pessoa não fala, de jeito nenhum. Ou então, se eu te der R$10, você liga pra alguém e diz eu te amo? É. Não. Até que alguém vai lá e... Você imagina fazer um negócio desse em Curitiba, né? É difícil. Moça, você pode me dar uma atenção? Eu tô precisando de uma ajuda. Pum, passa direto. Aí o outro passa direto, até que alguém, né, para. Olha, pela tua atenção, não precisa fazer nada, eu te dou R$100. As pegadinhas do legal. bem. As pegadinhas do bem. É muito bonitinho. É isso, Vanusa. Eu acho que a gente agora temos o desafio de juntar toda essa turma em um ambiente só. Nossa, que ele legal. é muito legal, né? Fazer tipo um jantar, um evento, um negócio. E bater papo com esses caras. Que eles são personagens do nosso mundo real. Muito legal. Precisamos de um patrocinador. Com certeza. Então, se você estiver nos Patrocinadores. assistindo, estiver com bastante dinheiro para patrocinar um podcast, a gente Um evento desses, a gente tá facinho. Beleza? Nossa, e tem tantos outros, né? Nem vai dar pra gente falar a nossa Pois é, lista toda. pois é. Mas o que é legal? A gente cresceu, não cresceu esse ano? Muito com isso, sem eu dúvida. cresci, você cresceu, então É, o Gustavo porque cresceu. Eu também aprendi a ter mais tolerância em relação a Vanusa querer falar o tempo inteiro e não deixar a gente falar. A gente vai aprendendo. Eu aprendi a ouvir críticas e ficar de boa. Olha aí, viu? É assim que funciona. Controle emocional. Controle emocional. Equilíbrio, muito equilíbrio. Respiro fundo e tudo vai bem. É isso aí. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e participe com a gente do mundo real. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Segue a gente também pelo Instagram, mundoreal.cast. A gente tá lá também. Segue a gente, deixa a sugestão e vamos começar o ano com tudo. Obrigado, Gustavo Stella. Obrigada, Gustavo.